Olá, graça e paz, estamos aqui de novo hoje e hoje vamos trazer um assunto interessante. Hoje a atenção é para os pais. Vamos falar sobre a negligência dos cuidados dos pais com os filhos. Por isso eu trouxe hoje um versículo da palavra do Senhor que está escrito em Provérbios 22, versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor: Ensina a criança o caminho que deve andar e mesmo ao envelhecer não se desviará dele. Hoje enfrentamos momentos difíceis. Hoje enfrentamos uma crise econômica, crise política e uma crise espiritual muito grande nos nossos dias. E hoje temos que atentarmos a isso. A economia está sendo acabada pelos governos, onde hoje vemos que as pessoas são presas por estar trabalhando. E isso preocupa os pais. Isso chama a atenção dos pais para a economia, para a política, para a espiritualidade, tirando o foco principal dos pais, que é o cuidado da família, cuidado dos filhos, da esposa. Então vemos que o cenário político, a corrupção tem destruído a moral do país, não só aqui no Brasil, como você vê mundo afora. E isso tem tirado a atenção, porque os pais estão preocupados mais em saber o que os políticos estão fazendo e brigando entre si nas redes sociais e muitas das vezes negligenciando cuidados com os filhos. A espiritualidade, hoje vemos hoje em dia igreja de qualquer tipo, de qualquer forma. Hoje você não precisa mais agradar a vontade de Deus, mas sim agradar a sua vontade. Por isso vemos igreja de qualquer tipo que você quiser, você acha hoje em dia. A apostasia, você está vendo que está aumentando cada dia mais no nosso meio. Isso chama uma atenção muito grande. Então, o que quer dizer? Os pais já estão com tanta coisa para pensar, o inimigo, ele coloca distrações para poder fazer você desviar do seu foco. O foco dos pais é o quê? É cuidar dos filhos, preparar os filhos para a vida, preparar o filho para o dia a dia. Então vemos hoje em dia que a política, a economia, a espiritualidade em si tem tirado o foco dos pais, que é o que? Ensinar os seus filhos o caminho que devem andar. Eu separei 3 tópicos interessantes para que a gente possa entender um pouquinho sobre isso. O primeiro tópico que eu separei aqui é amor, o segundo é respeito e o terceiro é adoração. O amor. Hoje em dia vemos que os pais confundem em demonstrar o amor para os filhos. Hoje em dia a gente vê que os pais acham que demonstrar amor para os filhos é dar tudo que os filhos precisam. Dar uma boa escola, dar boa roupa, uma boa alimentação. Você pensa que isso está demonstrando amor aos seus filhos. Só que, na verdade, isso é um complemento do cotidiano. A demonstração de amor verdadeiro que os pais devem dar aos filhos é o tempo. O tempo é algo mais precioso que você imagina. Muitas pessoas, por 1 minuto a mais de vida, daria todas as suas riquezas, todo o dinheiro. Se o tempo pudesse ser comprado, não teria valor na terra. Ouro, diamante, qualquer pedra mais preciosa que for, poderia comprar o tempo. Então vemos que o tempo é algo mais precioso que temos em toda a nossa vida. O dinheiro, se você perder hoje, amanhã você conquista outro, e ao decorrer dos dias, dos anos, você vai conquistando. Mas o tempo que você perdeu ontem, ele já não volta mais. O dia que você deixou sem dormir, você não compensa com outro tempo a mais. O tempo é algo muito precioso. E hoje os seus filhos querem que você tenha um tempo para eles. Porque vemos que o dia a dia já nos come muito tempo. O trabalho, os afazeres, e o momento que temos para estar com nossos filhos, demonstrando amor, carinho, um abraço, brincando, prestando atenção no que eles têm, as dúvidas que eles têm, nós estamos em frente a uma televisão, assistindo coisas que não traz nenhuma sabedoria para nós. Hoje vemos hoje em dia pessoas perdendo tempo com tantas programações inúteis que acaba mais com a sua mente, deixando você menos sábio e emburrecendo as pessoas, deixando as pessoas alienadas. E os filhos, eles querem isso, tempo. Pai demonstrar tempo ao filho para estudar com o filho, brincar com o filho, ensinar a palavra de Deus aos filhos, um culto doméstico,
Então a gente vê que hoje em dia o pai acha que o amor é dar o de melhor para o filho, mas o melhor que você tem que dar para seu filho é o seu tempo. A gente vê nos filmes americanos pais que deixam de ir em teatro do filho, apresentações da faculdade, formações, o jogo do final de futebol dos filhos, porque eles estão ocupados com o seu trabalho, estão ocupados com coisas, achando que o quê? Eu conseguindo um emprego, eu me promovendo, eu fazendo isso, eu vou conseguir colocar meu filho em uma faculdade boa, eu vou conseguir colocar meu filho em uma escola boa, dar um estudo melhor para ele. E você está perdendo o maior precioso que você pode dar para o seu filho, é o tempo. Então essa é a primeira coisa, demonstre o seu amor para o seu filho, dando a ele tempo. Dê o seu tempo para o seu filho, ouça o seu filho, ajude ele, saiba educá-lo. O outro que eu coloquei que é respeito. Hoje vemos crianças que não têm respeito mais aos pais, aos avós, aos tios. Hoje vemos crianças que respondem a pai, respondem a avós, respondem aos tios, aos professores, a qualquer tipo de autoridade. Filhos que não obedecem nada. E muitas vezes vemos pais promovendo isso. Vemos pais falando, você não pode baixar a cabeça para o seu professor, você não pode deixar as pessoas te humilhar, achando que isso está fazendo certo, mas deixando de ensinar a educação. Assim como a política está corrupta pelo roubo, pelas coisas que estão fazendo, os pais também estão negligenciando seus filhos ao respeito. Hoje em dia os filhos não chamam mais o vô de senhor ou senhora, não chama o pai mais de senhor, sim senhor, não tem respeito, não pede bênçãos mais para os tios, perdeu totalmente o respeito. Hoje os filhos tratam os avós, mesma coisa que tratam o amigo da escola, chamando você, colocando apelido nos avós, chamando... a gente vê hoje que a educação está sendo quebrada. Só que o mundo ele lá fora é feio. O mundo lá fora ele não dá moleza para ninguém. Então se hoje você não saber corrigir os seus filhos a ser educado, lá na frente ele vai sofrer muito. E depois ele vai olhar para trás e vai culpar você, pai, por não negligenciar. Se hoje estamos vivendo uma sociedade corrupta, é porque os pais não soube educar os filhos a ser honestos. Se hoje vemos uma sociedade desrespeitosa, é porque não vemos os pais se ocuparam com outras coisas. Hoje a gente encontra os pais e conversa e os pais falam assim, hoje é difícil criar filho. Eu falo, é difícil, por quê? Porque, imagina, um filho, você dá escola, faculdade, alimentação, comida. Hoje a tecnologia de é um celular, é isso, é aquilo. Não dá, é muito caro, é custoso, é difícil criar um filho. Tá vendo como o foco está errado? Tá vendo como que a atenção principal está errado? Os pais estão preocupados em dar a melhor escola, sabendo que nota 10, aluno que tira nota 10 em tudo, não significa que ele vai ser 10 em tudo. A gente vê pessoas aí que não têm nem formação, criando empresas multimilionárias. O sistema ensina seu filho o quê? Entra na escola, tira boas notas e arruma um bom emprego, ensinando seu filho a ser empregado. Não ensina seu filho a ser um empreendedor, não ensina finanças ao seu filho. Hoje, com a economia do jeito que está, comércio sendo fechado, você vê famílias passando fome. Por quê? Não tem uma reserva. Não soube economizar no tempo como as formigas fazem na época do verão. Ela junta para si alimentos para que quando vir o inverno, elas estejam tranquilas e possam ter um tempo ali do inverno com alimento suficiente para sustentar ali todas as formigas que estão ali naquela colônia. E a gente vê que não se ensina a educação financeira nas escolas. Não se ensina os seus filhos a ser empreendedores, mas ensina seus filhos a ser funcionários. E depois você chega a uma certa idade que você vai, através de algum conselho, ou você se toca que aquilo ali não está sendo bom para você, você acaba pesquisando e vendo que o sistema ele faz o que quer com você. E você tem que alertar o seu filho a isso. É ótimo tirar boas notas? É ótimo. É ótimo ser um bom aluno? É ótimo. É ótimo ter uma boa escola, uma boa roupa, uma boa alimentação? É ótimo. Mas o principal de tudo é ensinar os seus filhos a ter respeito com os mais velhos, ensinar os seus filhos a ter uma mente empreendedora, a ensinar seus filhos a saberem economizar na época da bonança para quando vinha épocas difíceis, porque a gente vê que isso acontece no mundo muitas vezes. Você vê a história antigamente, você vê que a Terra já passou por fomes várias
várias vezes. É pandemia, é situações quando era época de agricultura, era pestes de insetos que acabavam, e as pessoas tinham que ter essa inteligência, essa prudência. E hoje não ensinamos isso aos nossos filhos. Estamos preocupados com Netflix, estamos preocupados com BBB, com isso, aquilo, coisas que não trazem proveito nenhum. Não que você não tenha que ter um lazer para assistir um filme, fazer uma coisa, sim, mas preocupe-se em educar o seu filho, ensina o caminho, para que quando até mesmo envelhecer, não vai se desviar dele. Hoje os pais estão preocupados com isso. É difícil criar filho. É difícil. No meu ponto de vista, sim, é difícil. Por quê? Hoje temos tantas informações, e se você deixar de ensinar o seu filho na sua casa, a escola ensina, e muitas vezes ensina errado. Os amigos ensinam, e muitas vezes ensina errado. O mundo ensina e ensina errado. E os seus filhos vão aprender o que eles estão ouvindo lá, porque não tem ensinamento em casa. Se você ensinar o seu filho o caminho correto, a educação, a ética, a moral, a partir dos 10 anos, 12 anos, ele está com a mente formada. Ali não adianta, você pode oferecer qualquer ato de honestidade para ele, ele não vai fazer, não vai ser desonesto com o dinheiro, porque ele aprendeu com os pais a honestidade, a honra. Eu lembro muito bem, uma vez estava trabalhando com meu pai, achei um celular novinho em folha. Peguei, a minha preocupação era não ver a hora de alguém ligar para mim e falar: eu achei seu celular, está tranquilo, está comigo aqui. Enquanto uns ali na obra ali falava: opa, tira o chip, arranca a bateria, troca esse negócio aí, vende, quer vender para mim, já estavam negociando ali mesmo. Mas eu aprendi a ética, a honestidade, a respeito aos mais velhos. E eu dou graças a Deus pelo pai e pela mãe que eu tenho, por ter me ensinado o caminho do Senhor, a palavra de Deus, o respeito aos mais velhos. Sabemos que ninguém é perfeito, talvez meu pai e minha mãe falhou em alguma coisa, sim, eu também vou falhar no ensinamento dos meus filhos, sim, mas vamos criar cada vez gerações melhores. O que você vê que faltou lá, o que for bom você pega, aplica, e o que você acha que faltou, aplique, e assim cada vez vamos criando gerações melhores. E o que nós estamos vendo é o contrário, estamos criando gerações piores, porque o capitalismo, o que você quer sempre ter o melhor, tirou a atenção dos pais. O inimigo, ele colocou o foco no quê? Em buscar cada dia mais coisas melhores. Hoje saiu um carro, amanhã sai um modelo mais novo, você quer trocar para um modelo mais novo, você se preocupa com isso, daí você trabalha mais, você fica mais horas fora de casa, aí você fica ali descuidado dos filhos. Quando você chega, você já está cansado, você não quer mais ouvir nada, o filho vem falar com você, você já grita, já não quer ouvir, não dá atenção. E essa negligência, lá na frente, vai criar uma sociedade totalmente destruída. Como a gente já falou no Sabedoria para os Pais, o vídeo. Se você não assistiu esse vídeo ainda, vai estar na descrição aqui em cima, ou desse lado aqui vai aparecer para você aí. A Sabedoria para os Pais, a gente vê ali que os homens ali no livro de Juízes ali, eles o quê? Uma geração que não conhecia Deus, que não conhecia o Senhor, porque a negligência dos pais, o que? Não ensinaram seus filhos. Então eles foram negligentes em não ensinar os seus filhos os caminhos certos. Então, voltando aqui, o amor, demonstrar amor para o seu filho é dar tempo para ele, é ouvir ele, é abraçá-lo, chorar junto com ele, é saber falar não para o seu filho, porque lá fora o mundo vai falar vários não para ele, e ele não vai estar preparado para isso. O respeito, a educação, saber respeitar os professores, saber respeitar os governantes, saber respeitar os avós, os tios, saber respeitar os mais velhos. Quando o pai está conversando com o seu mais velho, não entrar no assunto, querer falar, pedir licença. Saber que ali não é assunto para uma criança. Colocar respeito, colocar autoridade. Hoje os filhos que ditam o que vão comer, o que querem assistir. Hoje no café da manhã você pergunta ao filho: o que você quer comer? O filho que fala: não, eu quero Danone. Então toma Danone. Não, eu quero bolacha. Então toma bolacha. Eu quero Nescau. Toma Nescau. No almoço, eu não quero comer isso, eu quero tal coisa. O pai se viram para arrumar. Hoje não tem autoridade. Você é pai, você é mãe, você tem que saber o alimento que é mais saudável ao seu filho. E ensinar ele que aquele alimento é saudável para ele. E que ele precisa daquilo, porque aquilo é saudável. Aquilo que vai sustentar ele. E o último tópico é adoração. Ensina seu filho a adorar a Deus. Há um Deus só na terra, que é o Senhor Jesus Cristo. Há um só Deus.
Hoje vemos uma sociedade totalmente adorando vários deuses. Hoje tudo é isso, é aquilo, é o amor, é isso, aquilo, aquilo outro, achando que o Evangelho do Senhor é simplesmente a caridade. O Evangelho do Senhor é muito mais que isso. As pessoas hoje confundem cristianismo com a adoração verdadeira a Deus. Acha que fazer doações, fazer caridade, pronto, já estou fazendo a vontade de Deus. Sim, essa é a vontade de Deus, porém, servir a Deus de verdade é renúncia. É obedecer às palavras de Deus, aos mandamentos do Senhor. Então vemos hoje uma sociedade totalmente deturpada, totalmente destruída, porque não conhece a palavra de Deus. Oséias fala: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Ensina seu filho a adorar Jesus Cristo. Fala para os seus filhos os males que há no mundo. Hoje vemos aí que é tanto ceticismo, crendices. Hoje o mundo é o que você quer, né? Hoje vemos aí que a religião está totalmente... Na verdade, religião já é uma coisa ruim. Porque os apóstolos não foram chamados de religiosos, mas sim de cristãos. Aquele que segue o mandamento de Cristo. E vemos hoje uma discussão religiosa, política, e que não leva a nada. O que leva é a adoração ao Senhor. Seguir a Deus, seguir os seus mandamentos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar o seu inimigo. Amar ao próximo é fácil. Amar aquela pessoa que faz o bem para você é fácil, igual Cristo fala. Quero ver amar o seu inimigo. Hoje vemos aí o governador do estado aí, dos seus estados fechando fechando os comércios. E muitas vezes, se você encontrar ele na rua, o que você faz se ele estiver sozinho, sem segurança? Você quer avançar para cima dele. Ainda mais se você perdeu sua empresa. Mas Jesus não ensina isso. Jesus ensina que você deve dobrar o seu joelho e pedir ao Pai que dê sabedoria para esses homens, para que eles possam governar com justiça. E se eles não governam com justiça, entregar a Deus, porque Ele é o juiz, Ele é sim que vai julgar a terra. Hoje falamos da corrupção na política, mas nós somos corruptos também. Um momento que a gente pode achar para poder passar a perna no outro, você vai lá e passa sem pensar. Aceitamos propinas de várias formas. Várias formas de aceitar propina. Só de você ter uma palavra de Deus para falar e não falar com medo de desagradar uma pessoa, você já está desagradando a Deus. Você está trocando a palavra de Deus por um sentimento de que alguém vai achar ruim. Paulo fala em Gálatas: se eu estivesse pregando para agradar aos homens, já não faria mais a vontade de Deus, porque eu prego e falo a vontade de Deus. Então hoje ensina ao seu filho o evangelho verdadeiro, porque hoje vemos igrejas em cada esquina. E muitos falam: irmão, isso é bom. Não é bom. Porque cada um fala uma coisa, cada um ensina um conceito. E é muito difícil, hoje em dia, se os pais não ensinaram aos seus filhos o caminho certo, lá na frente depois vai ser como pregar por incrédulo. Porque hoje tem igreja de não sei do que, tem igreja fulano de tal, tem igreja de várias formas. Mas Deus verdadeiro, Ele não mudou. Ele continua o mesmo. E você precisa ensinar ao seu filho a palavra de Deus. A adoração a um só Deus. A um só Deus. Não é o Deus Sol, o Deus Lua. Não é a Deus de barro, a Deus de madeira, a Deus em forma de animais, a Deus estrela, universo, é isso, é aquilo. Não é nada disso. A um só Deus deve dar adoração. Porque Jesus Cristo fala: eu sou o caminho. Ele é o caminho, não é um caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um dos caminhos. Muitas vezes eu escuto hoje as pessoas falando: há vários caminhos, todos chegam a Deus. Mentira! É um caminho só. Quando foram construir o tabernáculo, tinha uma porta só de entrada. Uma porta só, não tinha várias portas. Por quê? Simbolizava o quê? O tabernáculo simbolizava a presença de Deus. E a porta é Cristo. Ele fala: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Então é um caminho. Jesus Cristo mesmo fala: ninguém chega a Deus a não for por mim. Sabe por quê? Porque a gente vê que a palavra de Deus fala que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, humilhou-se a si mesmo,
vindo em forma de homem e sendo obediente a Deus, olha, sendo obediente, Filho de Deus sendo obediente a Deus, e aceitando a morte, e morte de cruz. Por ele ser obediente e morrer por nós, por isso Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome, que é sobre todos os nomes. E ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e proclame que Ele é Deus. Por isso, há só um caminho para chegar a Deus, há um intercessor só entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E você tem que ensinar isso ao seu filho. Porque hoje fala para eles que para chegar a Deus é só fazer caridade, é só ser bonzinho, é só ser isso e aquilo. Ensinam isso hoje. Isso, a caridade, o amor, a ajudar os pobres, isso é consequência da retidão a Deus. Mas você tem que saber uma coisa, há um caminho só para chegar a Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Aquele que foi profetizado lá no livro de Isaías, número 54, e fora isso, vários profetas, Miqueias, Oséias, vários outros, falaram sobre ele. Mas o Isaías 54, ele fala expressivamente como ele viria, como ele passaria, como ele morreria. 732 anos antes de Cristo foi escrito o livro de Isaías. E se cumpriu da forma correta. Essa daqui, ó, que é a palavra de Deus, talvez você não concorde com ela. Foi escrito por um monte de homens, isso aqui você quer o quê? Que o anjo descesse aqui e escrevesse com caneta de fogo? Você ia acreditar? Não ia acreditar da mesma forma. Mas Deus usou homens para que escrevesse essas palavras. E agora prove alguma palavra daqui que não seja correta, que esteja mentindo. Você não consegue comprovar. Por isso que chama a Bíblia Sagrada, porque mesmo que você não concorde com ela, nenhuma palavra dela aqui não se cumpriu. Tudo que está escrito aqui é verdadeiro e fiel. A ciência, cada vez que ela se aumenta, ela ensina mais que a Bíblia tem razão. A arqueologia, as pesquisas que fazem, igual fizeram lá no Mar Vermelho, descobriram que lá realmente Deus abriu ali o mar, tem comprovações científicas, comprovações arqueológicas, e cada vez que se avança mais, prova que ela é verdadeira. Por isso você tem que ensinar seu filho a adorar a Deus, ao único Deus, que Ele é o Deus do céu, da terra, do universo, Ele é Deus de tudo, Ele é o soberano, a soberania de Deus é sobre todas as coisas. Voltando aqui para nós concluir o vídeo, 3 tópicos para que você ensine seu filho, para que você não negligencie a educação ao seu filho. Primeiro, amor. O amor é o quê? Você dá tempo ao seu filho. Você está do lado do seu filho, poder abraçar o seu filho no momento difícil. Poder saber que o trabalho sim é importante, mas a família é muito mais importante ainda. Isso é importante. Você ter tempo para os seus filhos, para brincar com eles, para ensinar, para educar. Outro, respeito. Ensinar educação aos seus filhos, ensinar seus filhos a respeitar os mais velhos. Ensinar aos seus filhos conceito de ética, moral. Ensinar seus filhos a ser honesto no dinheiro, honesto na palavra, ensinar seus filhos a não mentir, ensinar seus filhos a falar a palavra verdadeira, mesmo que isso doa para ele, mas seja sincero, seja verdadeiro. E ensinar a adoração, que é o mais importante de todos, que é ensinar ao seu filho que se ele servir a Deus de todo o coração, Deus dará sabedoria, não sabedoria humana, mas sabedoria que vem do céu. Porque a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é temer a Deus e seguir os seus mandamentos. Isso é ser sábio. Temer a Deus e seguir os seus mandamentos. A gente vê o maior rei de Israel ali, em riquezas, em poder, Salomão, aonde quando Deus apareceu a ele, pede algo, ele pediu sabedoria. E Deus deu uma sabedoria tremenda, que a gente vê que nenhum homem na terra, até hoje, e não vai ter nenhum homem mais rico que Salomão. Porque ele foi sábio, Deus deu sabedoria que vinha do céu. Reis vinham ali para visitar ele, para aprender com ele a sua sabedoria. Os historiadores falam que na época de Salomão, a prata era a mesma coisa que fosse pedra de qualquer coisa, porque ela perdeu o valor, porque tinha tanto ouro na época de Salomão, que a prata não valia nada. Considera-se que Salomão tenha tido 3 trilhões de dólares nos dias de hoje. É muito rico, porque pediu a Deus sabedoria que vem do céu. Eu não estou falando que você peça sabedoria para Deus para você ficar rico, não. Se isso vir, amém, que seja bom.
uma sabedoria para você saber lidar com as pessoas, para você saber andar em retidão à presença de Deus. Não vamos negligenciar os cuidados dos nossos filhos, porque o mundo está aí, as informações estão aí. Não vamos dar mais tempo para as pessoas lá fora e deixar de cuidar do que estão aqui dentro. Nossa casa, nossos filhos, nossa esposa. Vamos ser pais verdadeiros, que adorem a Deus em espírito e verdade e peça a Deus sabedoria para educar os seus filhos. Provérbios 22:6. Ensina o menino o caminho que deve andar, porque mesmo quando envelhecer não se desviará dele. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a todos. Amém.